Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Newton Pinheiro, fundador e desenvolvedor da plataforma TradePeer. E hoje, como prometido, eu venho com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar uma oferta de venda dentro da plataforma. Primeiramente, eu já quero agradecer a todos pelos comentários do vídeo anterior. Fiquei bastante contente e senti o pessoal bastante receptivo aí com a ideia, né? Gostaram da ideia da plataforma. Então, muito obrigado aí pela participação, pelos comentários. E eu quero já dizer que a TradePeer, ela não chega para substituir ninguém, tá? Não é para substituir aquele seu contato P2P informal que você tem, que você confia. Não é para substituir Cotaidex para quem tem a facilidade de acessar a Cotaidex e fazer um swap, nada disso. A TradePeer, ela vem para dar aos compradores e aos vendedores do mercado Cotai mais uma opção. Como eu já falei também no vídeo anterior, tem muita gente que não tem a facilidade de entrar numa Binance ou em alguma carteira como OKEx ou qualquer outra e fazer uma compra de BNB, para ter BNB na carteira para poder pagar a taxa de gás, né? Ele simplesmente quer comprar um token, Cotai no caso. Então, a TradePeer vai proporcionar isso para essas pessoas. Vão poder se conectar na plataforma com a carteira vazia e comprar os seus cotais tranquilamente, com segurança, tranquilidade, sem preocupação, tá bom? Bom, então, já convido vocês, obviamente, a deixar aquele like no vídeo de hoje, compartilhar com seus colegas e acessem também o Telegram, o canal do Telegram, para que vocês possam ficar por dentro aí das novidades que a plataforma vai estar sempre postando, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou mostrar então para vocês aqui como que faz a criação de ofertas dentro da plataforma. Eu vou mudar esse vídeo para cá, para ficar mais fácil aí a visualização aqui da página. Muito bem. Bom, então eu já estou posicionado aqui no site da plataforma. Como vocês podem ver, eu já estou conectado aqui com a carteira e eu tenho um saldo de 620.500 tokens Cotai e também aqui um pouquinho de BNB. Para criar ofertas de compra e venda, você precisa ter BNB, porque você está criando uma oferta e ao criar uma oferta, isso é registrado na blockchain, tá certo? Abre-se uma transação na blockchain, então você vai precisar pagar a taxa de gás da rede. E aí você precisa então ter o BNB na carteira, tá bom? Mas eu também estou entendendo que quando você quer vender um token, Cotai no caso, você já tem essa flexibilidade, já sabe, né? Já tem BNB na sua carteira. Então, para os vendedores, normalmente é mais fácil. Bom, então aqui no site da plataforma, você vai clicar nesse botão laranja e vai ter acesso a essa página aqui, que é a página de criação de uma oferta. Então, primeira coisa é colocar a quantidade de tokens. Então, eu vou colocar aqui 600 mil, né? 600 mil tokens. Seleciona-se o método de pagamento, que é como você pretende ser pago pelo comprador. Define-se aqui um mínimo por trade e um máximo por trade. Então, vou colocar aqui 100 mil e 600 mil. Isso significa o quê? Significa que quando um comprador abrir um trade sobre a sua oferta, o mínimo que você aceita vender é 100 mil tokens. E o máximo é 600 mil tokens. Então você pode ter aqui até 6 trades de 100 mil tokens cada um. Ou você pode ter um único trade de 600 mil. Alguém que chegue e fala, não, eu vou comprar os 600 mil tokens de você. Ok? E esse min por trade é muito importante, porque imagine que alguém faça uma oferta de 550 mil tokens para comprar de você
e você aceite. Sobrou quanto? 50 mil. Ok? Então, o que vai acontecer é que, como 50 mil está abaixo do seu mínimo por trade, a plataforma vai encerrar a sua oferta automaticamente. Faz sentido, certo? Mas, obviamente que todo o saldo que você tem no Scroll é devolvido para a sua carteira. Então, se você tem 50 mil de saldo, esses 50 mil são devolvidos para a sua carteira. Se você tem depósitos de vendedor, que seriam os bondes, né, de saldo, isso é devolvido para a sua carteira. Então, você tem que colocar aqui um mínimo, por isso que a plataforma deixou 10 mil. Você pode colocar aqui, ó, 10 mil. Porque aí você até pode ter as suas ofertas encerradas automaticamente, mas com um valor bem baixo de tokens, né? 10 mil tokens, tá bom? E obviamente que quando encerrar automaticamente, o que ficar abaixo de 10 mil vai ser devolvido para sua carteira, tá bom? Então você vai definir aqui qual que é o mínimo que você aceita vender, qual que é o máximo que você aceita vender, quanto tempo o comprador tem para te pagar. Por padrão, a plataforma coloca 1 hora, mas você tem até aqui 6 horas para definir quanto tempo o comprador vai ter para te pagar. A moeda, USD BRL. Observe que quando você coloca aqui BRL, automaticamente a plataforma já faz o cálculo para você de quanto que vai ser a sua oferta e quanto que está estimado de você receber em BRL, considerando o preço de mercado atual. Quando você entra nessa página para criar uma oferta, a plataforma pega o preço de mercado do Kotai naquele momento. Então aqui no preço de venda é você que define por quanto você quer vender. O preço de mercado é nesse momento 0,00080. Vou falar sempre aqui 80, tá? Para facilitar, não tem que ficar falando toda hora 0,000. Então, o preço de mercado nesse momento é 80. Você vai falar, ok, eu vou vender por 80. E abre a sua oferta. O que vai acontecer é que a sua oferta ficou com aquele preço fixo. Então, se o valor do Kotai aumentar ou baixar, a sua oferta não muda. Então pode acontecer do Kotai ir para 85, 90 e a sua oferta continua fixa no 80, tá bom? Como que você pode melhorar isso? Você pode colocar um spread. Esse spread, ele é aplicado em cima do preço de venda. Então observe que o seu preço de venda em BRL foi para 419, tá bom? Mas você continua com um preço fixo, ok? Agora, como que você pode deixar o seu preço flutuar de acordo com o preço do Kotai? Para isso foi criado essa opção aqui, que é o precificação dinâmica. Com essa opção ativada, o que acontece é que o preço de venda da sua oferta vai sempre acompanhar o preço de mercado do token Kotai. Tá bom? E aí você pode colocar ainda um spread, caso você deseje, né? Você pode colocar um spread positivo ou um spread negativo, tá bom? Ou deixar sem spread nenhum. E aí o preço da sua oferta sempre vai estar acompanhando a flutuação do token, tá bom? Essa foi uma maneira que eu encontrei de garantir que a sua oferta esteja sempre atualizada, porque às vezes, se você deixar num preço fixo, pode acontecer do preço do Kotai subir muito e você ficar desatualizado 10%, 15%, 20%. E aí não tem como você alterar uma oferta. Se você quiser alterar o valor de venda, você vai ter que fechar aquela oferta e abrir uma nova.
tá bom? E isso é necessário porque, como eu já falei, quando você cria uma oferta aqui, essa oferta ela é registrada na blockchain. Abre-se uma transação na blockchain hoje, na BNB Smart Chain, e essa oferta está registrada lá, está guardado no contrato inteligente a quantidade de tokens que você quer vender. O scroll, né, o processo de scroll está lá, reservando aquela quantidade de tokens. Então, você precisa cancelar aquela oferta. Ao cancelar aquela oferta, você vai receber todos os seus tokens de volta. E aí você abre uma nova oferta com um novo valor. Só que isso é ruim, né? Então, pensei o seguinte, bom, vamos deixar isso acompanhar o mercado. E foi criada essa opção precificação dinâmica. Então, quando você ativa a precificação dinâmica, você não tem mais a possibilidade de colocar um valor aqui, porque você está acompanhando o valor de mercado, e o valor de mercado nesse momento é 80, tá bom? Se você desativar aqui, ok, aí você pode colocar aqui 86, eu quero vender por 90, você coloca o preço que você quiser aqui. Mas a partir do momento que você ativa, você vai seguir o preço de mercado. Ah, mas eu não quero vender exatamente no preço de mercado. Então coloca um spread na sua oferta. Aí você vai estar preço de mercado mais 2%. Ou preço de mercado menos 2%. Entendeu? Bom, e aí quando você usa BRL, como que a plataforma está calculando o preço de venda do seu token? Baseado na cotação do dólar ou do euro no momento daquela criação daquela oferta, tá? A plataforma ela está consultando a cotação de dólar e euro a cada 1 minuto. Então, se você usar aqui o precificação dinâmica, isso vai ser a cada vez que a consulta for realizada, né, da cotação, a sua oferta é atualizada de acordo com as variações, tá bom? Então, a precificação dinâmica vai garantir para você que a sua oferta vai estar ali sempre atualizada de acordo com o preço do Cotai. E se você estiver usando a conversão para BRL, também de acordo com a cotação do dólar, tá? Bom, então eu vou criar aqui um comentário, por exemplo, aceito o Pix, né? Entrego não, né? Vamos lá. Liberação após confirmação. Bom? Então, aliás, fica aqui uma dica, né? Newton, o comprador comprou, disse que pagou, mandou aqui uma evidência do pagamento. Devo confiar nisso? Jamais, tá? Jamais confie em evidência nenhuma. A evidência é o dinheiro na sua conta, tá bom? Você olhou a sua conta, o valor da venda está lá? Está. Você faz a liberação dos tokens para o comprador. Se não está, não vai confiar em nada. E outra coisa, a plataforma não garante nada para você, tá? Você é o único responsável pelas validações. Se você quer confiar na evidência que alguém está te enviando, você confie. Tá bom? Isso é um problema seu. Então, a responsabilidade é toda sua. A plataforma só te dá os meios para garantir a você, dar a você maior segurança. Tá? Mas não tem como a plataforma garantir para você que uma imagem ou um PDF que alguém te enviou, aquilo é original ou não é. Por isso que o slogan aqui do site é: não confie, olhe a sua conta, se o dinheiro estiver na conta, ok, está garantido para você. Você vai lá e libera os tokens, tá bom? Então, não ache que a plataforma vai garantir para você isso, porque nós não temos como isso ser garantido, tá bom? Cabe a você assumir essa responsabilidade aí. Bom, então,
Falei aqui da quantidade de tokens, o mínimo por trade e o máximo por trade, o tempo limite que um comprador tem para te pagar, as conversões, né? Como que as conversões funcionam, ok? E você tem aqui, ó, um depósito de vendedor que é os bonds. Então você pode ver que aqui você está alocando 2% de taxa de bond e 1,5% que é a comissão da plataforma em cima das suas vendas. Agora, ponto interessante é, esse bond, ele só é utilizado em caso de penalizações. Por exemplo, o vendedor entrou em disputa e perdeu a disputa. Conforme está definido aqui na nossa página de taxas, em caso de disputa, o perdedor tem 50% desses bonds aqui como taxa de penalização. E aí você vai ficar de 12 mil, vai cair para 6 mil os seus bonds. Essa é a única maneira de você ter os seus bonds, vamos dizer, reduzidos, tá bom? A plataforma, além da taxa aqui de comissão, você não tem nenhuma outra taxa para pagar. E óbvio que se tudo fluir como tem que ser, né, ao final da sua oferta, você vai ter o reembolso de tudo isso de volta, tá bom? E com relação à comissão, é 1,5% do total que está sendo vendido. Porém, você vai pagar a comissão de acordo com o volume de cada trade. Então, se você tiver um trade de 100 mil, você vai pagar 1,5% daqueles 100 mil que foi vendido. Um outro trade, 1,5% daquele outro quantidade de trades que foi vendido. Se você, em algum momento, decidir cancelar a sua oferta e você tem ainda saldos, você tem todo o reembolso, tanto da quantidade de tokens que está no scroll, quanto possíveis saldos do depósito ali do vendedor, quanto possíveis saldos da taxa de comissão. Porque se você abriu uma oferta, mas não vendeu, não tem comissão a ser paga. Entendeu? A comissão ela só é paga em cima de um trade concluído. Ok? Bom, então você tem aqui as regras da oferta de venda, onde 2 confirmações serão feitas em carteiras, e aí uma é para que você autorize a plataforma, através do contrato inteligente, vai retirar a quantidade de tokens e colocar isso em scroll. E a segunda vai ser a taxa de transação da rede que você vai estar pagando através da sua carteira. Ok? Então, o valor total será travado no scroll. E o total aqui, por exemplo, nesse caso, é os 600 mil que você está vendendo, mais 12 mil dos bondes e mais 9 mil da comissão. Ok? O preço é definido em USD, que é o preço padrão do token, mas se você utilizar aqui BRL ou euro, aí a plataforma vai usar aqui a cotação do euro ou do dólar naquele momento para fazer a conversão para você aqui, e aí a sua oferta será publicada em euro ou em BRL com o preço de momento do mercado. Se você usar a precificação dinâmica, a cada 1 minuto ele está sendo atualizado ali constantemente, considerando a cotação do Kotai e considerando a taxa do USD BRL ou do USD euro. Tá bom? Se você não usar, vai ter o seu preço fixo e vai ficar naquilo, independente das variações tanto do dólar, ou do euro, ou do token Kotai. Entendido? Então, a melhor opção é você sempre acompanhar e deixar que a sua oferta flutue de acordo com as variações de mercado. Então eu vou colocar, né, vou deixar aqui 600 mil, 600, 100, vou fazer uma oferta em BRL. E aí o que acontece aqui? Você tem aqui a informação já, né? Você está prestes a travar 621 mil KTIs para criar essa oferta.
Então eu já vejo aqui que eu vou ter que reduzir, porque eu tenho aqui, eu tentei confirmar, né? Ele está me informando que eu não tenho saldo suficiente. Então, 620 mil, eu vou diminuir para 550. Ok? 550 mil, vou deixar aqui também 550 mil. Vou deixar 1 hora mesmo. Ok, então feito isso, eu vou ler, né? Confirmar, 569.250 KTI serão travados. Ok? Vai me abrir a carteira, eu vou autenticar aqui na minha carteira. Então você tem a primeira confirmação, que é a confirmação onde você está aprovando o acesso do contrato inteligente para travar os 569.250 tokens. Ok? Então aqui isso pode levar alguns segundos, porque ele está registrando isso na blockchain. Aí vem a segunda confirmação, que é a taxa de gás da rede BNB Smart Chain. Então eu vou confirmar. E ok, oferta de venda criada. Então se você vem aqui embaixo, você já vê a nova oferta criada aqui, tá? Como essa é a minha oferta, eu não posso abrir um trade em cima da minha própria oferta, né? Então ela fica aqui, sua oferta, e o botão fica desabilitado. Ok, pessoal? Então, oferta criada. Se você clicar aqui na oferta, na verdade não é aqui, é aqui no meu histórico, eu tenho a nova oferta já. Tá vendo? Eu posso pausar, eu posso cancelar a oferta. Eu vou trazer um outro vídeo depois específico só sobre isso, mas eu quero te mostrar que a sua oferta ela foi registrada na blockchain. E você tem aqui o hash da transação. Se você clicar aqui, você vai para a blockchain da Binance, onde você tem o registro da sua transação. E aqui está falando, olha, 569.250 tokens foram enviados da sua carteira para a carteira do contrato inteligente, tá bom? E, além disso, você também pode vir aqui no Explorer. Aqui você tem o endereço de contrato do contrato inteligente da plataforma. Então, esse é o contrato de Scroll. Se você vier aqui no Explorer, você vai para a blockchain. E aqui na blockchain você tem também todas as transações que estão sendo executadas e estão nesse contrato. Então, acabou de entrar aqui a nossa transação de 569.250 tokens. Esses tokens são seus, saíram da sua carteira. Se você vier aqui no saldo agora, o nosso saldo foi reduzido, tá bom? E só você, com a sua carteira, consegue tirar esses tokens do Scroll. Então, quando você vem aqui, por exemplo, para cancelar, imagina, eu quero cancelar, eu não quero mais vender. Você vai cancelar, você vai confirmar novamente na sua carteira, e esses 569.250 tokens irão retornar de volta para sua carteira, sem nenhum custo. Sem nenhum custo, ok? Bom, então, oferta de venda concluída. Bom, é isso. Acho que é isso por hoje. Eu volto depois com um novo vídeo onde eu vou mostrar como abrir um trade em cima de uma oferta de compra ou venda. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.